Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos, muita paz. O tema de hoje é perfeccionismo. Você se acha perfeccionista? Nós vamos refletir em algumas páginas de Hamed, do livro Um Modo de Entender e também Renovando Atitudes. Ele traz para nós que o perfeccionista é aquele que tem uma tendência, uma obstinação em fazer tudo certinho, em fazer tudo com absoluta perfeição. E traz algum modus operandi do perfeccionista. Como ele age, qual é a postura do perfeccionista? O perfeccionista estrutura e organiza o seu dia a dia de forma minuciosa, como uma estante de livros. Ele trabalha sem interrupção. O trabalho é o seu lazer preferido, favorito. Ele tem pânico, pavor de cometer erros, pavor. Vive em constante receio por não atingir o êxito em seu mais alto grau, atingir a perfeição daquilo que faz. Mostra inferioridade em relação aos outros, mas no fundo ele acredita ser superior. Desculpa-se ou justifica-se de forma insistente, ele está sempre pedindo desculpa, me perdoa. Espera demasiadamente a consideração dos outros, está sempre esperando a consideração alheia, ele espera que o outro veja os seus êxitos, as suas conquistas, os seus atos, ele espera sempre do outro, está sempre esperando o outro. Supõe que está sempre com a razão. Dramatiza o problema vira um dramalhão mexicano. Resiste a toda a ideia de renovação, de inovação, todas as coisas e conceitos novos. Julga ser a única pessoa apta a realizar coisas de forma correta. E ele também tem dificuldade em relaxar. Como ele está sempre trabalhando e o trabalho é o seu lazer favorito, ele tem dificuldade em relaxar. Você se identificou em algum desses pontos? Muitos? Poucos? Tem mais. Ele tem obstinação pela ordem e pela limpeza. Rotula tudo que existe na face da Terra com extremos opostos. Certo, errado. Bom, mal. Moral, imoral. É tudo ou nada. Então, o perfeccionista, ele vive esse dualismo, né? Tudo é muito maniqueísta, tudo ou nada, é branco ou preto, isso aqui é isso ou aquilo. Não existe o caminho do meio, não existe o equilíbrio, a harmonia, né? O caminho do meio é o tudo ou nada. E ele está sempre muito culpado. Ele se sente culpado pelo que faz, pelo que não faz, pelos erros. Ele se sente culpado com constância, constantemente. E apresenta também, às vezes, uma lentidão exagerada. É aquela pessoa muito lenta, às vezes, para fazer alguma coisa. Por que essa lentidão? Porque ele quer fazer tudo com tantos detalhes, com tantas regras, com tanta precisão, que nunca acaba o que está fazendo. E isso leva também à procrastinação. Adia sistematicamente todas as suas ações, aquilo que precisa ser feito, o trabalho, desde uma louça que precisa ser lavada, a um trabalho profissional, ele vai adiando sistematicamente por temer, de forma consciente ou não, o seu desempenho que não será perfeito. Então essas são algumas das características da postura do perfeccionista. Se você se identificou com algumas delas, preste muita atenção. Ele traz aqui que o transtorno do perfeccionista é não se aceitar como um espírito falível, que todos nós somos. Não aceitando também o outro. Porque se ele não se aceita na condição de espírito falível, ele não vai aceitar o outro, né? E o outro acaba tendo que corresponder às suas expectativas, às suas projeções, às suas ilusões. Ele projeta no relacionamento que o outro será assim, fará assado, dará essa devolutiva. Ele não está pronto para amar o outro do jeito que ele é, como ele se apresenta. Ele projeta e quer que o outro responda à sua projeção.
seja num relacionamento amoroso, numa amizade, no trabalho profissional com os colegas, ele está sempre projetando. Ele diz assim, que às vezes os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Isso é tão interno, às vezes está num nível tão inconsciente. E em outras ocasiões, o perfeccionista, ele pode até dizer, não, mas eu não penso assim. Mas quando ele erra, acontece algo e ele erra, comete um erro natural do ser humano, ele fica descontrolado. Uma nota ruim num trabalho, uma nota difícil na avaliação da faculdade, né, queridos alunos? Qualquer ato do dia a dia, qualquer ação, quando ele comete um erro, ele entende aquilo como fracasso. E ele fica extremamente descontrolado. Isso pode ter raiz, gente, na infância, porque na infância, muitas vezes, nós somos educados e educamos a criança de forma a não permitir que ela expanda, que ela desenvolva suas potencialidades, né? Então, quando a gente diz assim, olha, se você não fizer isso certinho, o papai do céu vai ficar bravo, se você não fizer assim, a mamãe vai ficar triste, se você não ficar assim, ó, a professora, a tia não vai gostar, vai ficar triste, chateada, não sei o que, tararara. Isso vai incutindo na criança uma dificuldade emocional muito grande. E ela se sente desajustada, ela não se sente pertencida, amada pelo que ela é, por sua essência, mas sim pelo que ela faz. Então ela nunca vai se sentir boa o suficiente. Ela vai estar sempre em busca de fazer tudo com perfeição, para quê? Para ter aquele senso de pertencimento. E isso nunca vai acontecer. A gente precisa aprender a amar e se sentir amado pelo que nós somos e não pelo que fazemos. Pela nossa condição de espíritos falíveis, Deus nos criou assim. O erro faz parte do nosso processo de evolução. E aí ele diz assim para nós: por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso verdadeiro, legítimo, é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente a nossa zona mental. E a nossa mente entra numa perturbação muito grande, nós adoecemos espiritualmente quando isso acontece. Nós perdemos o vício pela vida, a alegria de viver, nós deixamos de viver. Nós passamos pela vida, mas não vivenciamos com alegria, com gratidão, por prazer. Não conseguimos contemplar o belo que há em nós e fora de nós, porque estamos aprisionados mentalmente num ciclo vicioso de muita dor, de dificuldades. Então ele traz aqui para nós que quem busca a perfeição neste mundo que nós estamos, que é um mundo ainda de provas, expiações, né, que nós nos encontramos, se esquece de viver com alegria, se esquece de aproveitar as oportunidades, não consegue perceber a alegria imanente na própria existência humana, pelo simples ato de existirmos, a grandeza que nos envolve e o quão grandiosas potências nós temos em nós. E aí nós atrapalhamos as nossas conquistas, as nossas vitórias, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, o nosso trabalho profissional. E tudo fica atravancado por essa obstinação de fazer tudo certinho e perfeito. E a perfeição não é deste mundo. Ainda, né? Vamos nos aperfeiçoar a cada dia e nos tornarmos melhores. E isso passa pela aceitação de nós mesmos como nos encontramos. Precisamos aprender a nos amar e a nos aceitar. Um passo de cada vez. Um grande abraço a todos vocês e muita paz.